Vamos falar sobre isso? Com Francisco Ayrton. A cidade de Bahia vive hoje o seu calvário particular, agora principalmente após a Justiça determinar a realização de eleições indiretas até o próximo dia 14 de agosto. Essa possibilidade coloca a cidade cada vez mais no centro de um furacão de eventos indesejáveis e, de forma inédita em sua condição, poderá ter um quinto prefeito para administrá-la no curto período de 4 anos. Com a renúncia do titular Berg Lima no dia 14 de julho último, o prefeito interino Jefferson Kita pode ter que deixar a cadeira para um sucessor eleito pela Câmara Municipal nas chamadas eleições indiretas. O juiz Francisco Antunes Batista, da 4ª Vara Mista de Bahia, determinou que a Câmara Municipal realize em um prazo de até 30 dias da vacância uma eleição indireta para a escolha do prefeito e do vice. A decisão acatou o mandado de segurança preventivo impetrado pelo vereador Adriano Martins, do MDB, contra ato do atual presidente da Casa Legislativa, Inaldo José da Costa Andrade dos Santos, do Republicanos, que afirma ser a realização dessa eleição indireta uma manobra de Berg para beneficiar o seu grupo político. Infelizmente, é uma manobra do ex-gestor, do ex-prefeito Berg Lima, essa renúncia para mudar novamente a cadeira do prefeito, né? Sabemos que os aliados deles hoje correm atrás para voltar ao poder. Não é o que diz Berg Lima ao justificar a sua renúncia em 14 de julho. Para tentar dar à minha amada Bahia a última esperança de ter paz e poder seguir caminhos melhores. Renuncio em caráter irrevogável e retratável, com muita dor, ao cargo com o qual muita honra recebi do povo, que o alvo passe a ser apenas eu, e não nosso povo e nossa cidade possa ter tempos melhores. Um requerimento apresentado por um grupo de vereadores defende que mais uma eleição, ainda que indireta, traria mais instabilidade ao município, que vem combatendo os efeitos da pandemia do coronavírus. Diante da decisão da Câmara em não realizar a eleição indireta, vereadores acionarão a Justiça para garantir cumprimento da decisão que determina a eleição indireta em Bahia. O prefeito interino Jefferson Kita também concorda com o presidente da Câmara e acusa a manobra de Berg. Essa manobra nada mais é do que tentar desestabilizar a cidade. E se for o caso, naturalmente, vamos judicializar para poder preservar a estabilidade da cidade de Bahia, que é o mais importante. Uma mudança de prefeito agora traria uma instabilidade gigantesca à cidade, no meio de uma pandemia, próximo de uma eleição. Então a gente é contra uma eleição indireta desse momento. A suspensão do pleito, além de confrontar a decisão da Justiça, mantém o vereador Jefferson Kita, do Cidadania, como prefeito interino de Bahia até o dia 31 de dezembro. Para a população, quem perde mesmo com todas essas manobras é a cidade. A cidade de Bahia está perdendo, né, com esse negócio. A cidade nunca desenvolveu, já vai 4 anos se arrastando. Bahia nunca tem uma obra, nunca tem nada. Bahia está parado em tudo. Uma decadência, né? Eu acho que tomou exemplos de algumas cidades metropolitanas, né? Então, eu acho que a melhoria agora é as eleições mesmo, de novembro, para ter um novo prefeito e ver se muda tudo, né? O juiz da 3ª Vara de Bahia e representante da 61ª Zona Eleitoral, Euler Jansen, disse estar assombrado com a decisão da Câmara Municipal da cidade em optar por não cumprir a decisão judicial. Vamos falar sobre isso? A cidade de Bahia precisa ou não de eleições indiretas? Eu, particularmente, acho que não. Não a essa altura do campeonato.
Da mesma forma que não precisava de um prefeito acossado e caçado pela segunda vez. Não tenho dúvidas que o prefeito Berg Lima cometeu pecados, apesar de negá-los e alegar ter sido vítima de uma armação. Eu não quero entrar no mérito dessa questão. Quando foi flagrado recebendo propina de um comerciante local, e se ocorreu? Foi esse pecado que interrompeu uma trajetória política que poderia ter sido brilhante e que acabou escancarando o que passaria a ser o maior calvário de uma cidade. Por um tempo, após o ocorrido, custei acreditar que um jovem político que fora conduzido pelo povo ao mais alto degrau de um funcionário público, prefeito da sua cidade, e tendo como bandeira de campanha a luta em defesa da cultura, pudesse jogar tudo para o alto e tão precocemente ser tentado por tão pouco. Mas após os vídeos viralizarem na internet, recuei. Infelizmente, segundo os vídeos, era verdade. Uma ingenuidade que jamais seria cometida por qualquer outro político iletrado, como muitos por aí afora. Nenhum político com um mínimo de conhecimento cairia numa cilada como aquela, de uma vez que o Brasil vivia plenamente a novidade da caça aos corruptos, e após as muitas cenas de políticos sendo levados para a cadeia dentro de camburões da Polícia Federal. Mesmo assim, armaram e o prefeito caiu. Mas tudo já parecia águas passadas. Após toda a frustração e decepção sofridas pelo povo, Berg retorna com o aval da justiça e tenta administrar o restinho de tempo que lhe sobrara para poder fazer diferente, mas não fez. Mas já que estava lá, que o deixassem trabalhar. Afinal, todos merecemos uma segunda chance, não é mesmo? A Câmara não deu trégua e a cidade nunca mais pôde reaver a paz política que lhe fora tomada. Na minha opinião, o mal nunca foi contra Berg. Sempre quem acabou sofrendo as consequências foi a cidade. Acompanho a saga dessa cidade que me deu tanto e a qual aprendi a amar, onde fiz uma legião de grandes e queridos amigos e confesso, jamais imaginei que um dia pudesse ver a vida dos seus moradores tão revirada e exposta publicamente ao ponto de se tornar um motivo de piada dentro e fora do estado da Paraíba. Fora dos vídeos e áudios publicados, eu não tenho conhecimento de que o prefeito possa ter cometido outros crimes. O que eu queria era que a cidade pudesse seguir em frente e, se algo de ruim estava sendo feito, que os adversários interessados em retomar o poder pudessem esperar para ganhar a disputa nas ruas. O que sei é que nem ele e nem quem por acaso pôde fazer parte por um momento sequer da sua equipe de assessores pôde jamais fazer algo pela cidade. O que fica provado é que, a partir do momento em que Berg Lima era escolhido para governar a cidade lá em 2016, uma verdadeira corrida ao trono foi estabelecida por inimigos declarados e insatisfeitos com o resultado e pelos amigos também inconformados com a vitória do jovem político. E nunca mais a cidade teve paz, e ao que parece os lamentáveis episódios que se sucederam só agradaram cada vez mais aos derrotados, aos inconformados e a todos aqueles interessados em se dar bem a qualquer custo, sem maiores preocupações de qual preço a cidade teria que pagar para atender à insana corrida pelo poder. A verdade é que, a partir da eleição, quando a nova e triste história de Bahia começou a ser recontada, muitos nomes novos e velhos surgiram no cenário político. Mas pasmem, nesse filme não existe mocinho. Nessa injusta corrida do pega e derruba, nada ficou mais claro que a certeza de que nenhum dos que se apresentaram ou ainda se organizam posando de salvadores da pátria merece essa cidade. Os escândalos, um atrás do outro, têm causado danos talvez irreparáveis aos baienses que já não sabem mais em quem acreditar para governar a sua cidade. Quando Berg Lima foi escolhido para administrar Bahia, vibrei muito, apesar de nem estar na cidade. Torci para que o desenvolvimento fosse a principal ferramenta de trabalho para os novos administradores. Eram dois jovens que poderiam ter feito muito
pelo município e por eles mesmos, como jovens e promissores políticos, mas como num enredo digno de Hollywood, não demorou muito para que uma trama fosse arquitetada para uma tomada de poder. O então vice-prefeito Luiz Antônio armava na surdina, como foi dito logo em seguida nas redes sociais e principais veículos de imprensa do Estado, para que o prefeito fosse cassado e ele pudesse assumir o poder. A farsa veio a público e logo o presidente da Câmara, o vereador Noquinha, assumiu a cobiçada cadeira, mas cada um que assumia o cargo desfazia tudo o que o seu antecessor fizera ou pensara em fazer, e uma enxurrada de demissões acontecia porque o novo titular precisava empregar os seus. Que vergonha! Mas é dessa forma que a coisa funciona em qualquer lugar do planeta, não é? Talvez sensibilizada com o sofrimento desse povo e na tentativa de pôr um fim na saga vergonhosa, a justiça resolveu devolver o poder a quem realmente fora escolhido pelo povo. Berg Lima reassumiu o cargo que lhe era de direito, mas a Câmara Municipal não parecia satisfeita. Um novo calvário começava a ser imposto a Bahia e a paz novamente era ameaçada. Será que os nobres edis estiveram preocupados por um momento sequer com a sua cidade? Berg não iria ter sossego para governar. O que ele fez ou deixou de fazer não cabe a mim julgar. Mas a minha esperança se renovava com a possibilidade de se poder fazer algo pela cidade que pudesse de alguma forma apagar toda a sujeira ali construída. Sem maioria na Casa Legislativa, Berg padecia de uma nova caçada, sem trégua, o que lhe inviabilizaria de construir qualquer coisa. Que sina dessa cidade! Ninguém pareceu interessado em limpar o nome de Bahia. Um nome agora investia no poder, Jefferson Kita, presidente da Câmara de Vereadores, e que sabia ser o novo prefeito, o quarto mais precisamente, caso acontecesse algo ao prefeito naquele momento no poder. Outros tinham desejos parecidos, mas era inconcebível 10 pretensos candidatos assumirem apenas uma cadeira de prefeito. Outras vantagens surgiriam com o resultado. Em nenhum momento ninguém pensou em salvar a cidade do achincalhe, da chacota a que fora submetida. O fato foi consumado. Berg mais uma vez foi derrubado e assumiu, como parecia programado, Kita. Acho um absurdo que, por pura ganância, políticos possam armar para derrubar quem está no poder apenas com o intuito de beneficiar-se. A cidade não merecia tal destino. Achei absurdo, lamentei a manobra, mas política é algo mesmo confuso e nojento. Quando pensei que nada mais de ruim pudesse ocorrer na minha adotiva cidade, eis que uma nova mexida no tabuleiro é feita com a justificativa de acabar com o sofrimento da população. Às vésperas de uma eleição legal, Berg, que continuava prefeito e recebendo salário como tal, a cidade estava até então com 2 prefeitos, resolve renunciar com o objetivo de provocar novas eleições, e desta vez indiretas, o que derrubaria o prefeito interino, faltando apenas 3 meses para a realização das eleições municipais. Isso é justo? Com a manobra, como num jogo de pôquer, Berg dá a cartada que poderá provocar a queda do novo prefeito, que também demitiu funcionários da gestão anterior para colocar os seus. Um remédio bastante amargo para famílias inteiras agora na Rua da Amargura e em plena pandemia. Isso também é justo? O que fizeram as pessoas para merecerem isso? São apenas peças descartáveis numa engrenagem podre. Em menos de 4 anos, Bahia poderá ter sido a cidade que foi administrada por nada menos que 5 prefeitos, isso sem contar com 2 administrações do próprio prefeito Berg Lima. Lamento muito, Bahia, pelo sofrimento a que lhe impõem seus legítimos filhos. Afinal de contas, são as pessoas que saem do povo, que assumem cargos importantes, postas lá por esse mesmo povo que lamentavelmente se deixa facilmente enganar.
Infelizmente, enquanto a cidade padece vítima de um vírus que tem flagelado o resto do Brasil e do mundo, que tem imposto a morte até esse momento de quase 90 mil pessoas, a cidade sofre um golpe atrás do outro, estando na iminência de passar novamente por mais 2 eleições, apesar de não ser essa uma escolha popular e sim da própria Câmara, e logo em seguida tendo a cidade que escolher um novo prefeito que dirá que está vindo para acabar com a corrupção, que irá melhorar a vida dos seus cidadãos e que tudo fará pela saúde, educação, cultura, etc, etc, etc. O que eu entendo é que está longe de chegar à sua cidade um político de honra inabalável, de preço incalculável, que traga para sua administração como moeda de troca vontade política, que não tenha preocupação com uma obra apenas sua, pois a obra, não lhe pertence, pertence ao povo, e que não esteja preocupado em não dar continuidade ao que o seu antecessor deixou de bom, pois isso pode beneficiar o adversário do último pleito. O incorruptível está distante. Diante disso tudo, então, cabe a nós, eleitores, cobrar mais dos nossos candidatos, benefícios para todos e não exclusivamente para nós ou nossas famílias. Para exigir desse candidato que queremos, se faz necessário darmos o exemplo. Quando um político nos compra, ele compra o que acha ser um direito, o direito de comandar a sua administração como bem entender, como uma mera mercadoria de sua propriedade. Se por acaso quiserem saber o que realmente penso sobre a atual situação política de Bahia, eu respondo que, da mesma forma em que achei que deveriam ter deixado Berg Lima terminar o seu mandato, outorgado pelo povo, sou favorável que não aconteçam eleições indiretas apenas para desqualificar a interinidade de Kita. Esse fato também está consumado. Kita será sempre um ex-prefeito, se era esse o seu desejo. Então, para que mexer mais na ferida? Há 5 meses do final de um ano infernal em todos os sentidos, melhor deixá-lo terminar e que o novo prefeito escolhido nas urnas possa devolver ao povo a sua altivez perdida. Eu sou o Francisco Ayrton e trabalharam comigo nesse podcast Yuri Brito, Vitória Geórgia e Isaac Brito. Até a próxima.